Manhã Diversa já está de volta nessa quinta-feira, agora são 10 horas e 21 minutos. E hoje a gente está falando de um assunto muito importante que precisa ser debatido: a democracia e os ataques que ela sofre. Aqui no estúdio, então, a gente continua o nosso bate-papo com o cientista social Ricardo Braida. Ricardo, então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E vamos continuar aí esse assunto tão complexo, né? Porque realmente não é fácil e simples falar sobre democracia e tudo que ela envolve. Continuando, então, a gente já até pincelou um pouco sobre isso no primeiro bloco. A independência dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, é essencial para evitar aí abusos e desrespeito aos direitos fundamentais. Essa independência ainda existe nos tempos atuais? Sim, ela existe e acho que a sua pergunta é muito importante, Roberta, porque ela causa um estranhamento para a população em geral da forma qual ela acontece atualmente, né? Vamos lá, para a gente falar sobre a separação dos poderes, a gente está falando então, portanto, das funções típicas do executivo, que é aquele que, portanto, cria as diretrizes, as políticas públicas e as executa. O legislativo, que estou falando da função típica, basicamente. O legislativo, que tem a função de criar leis, de criar normas para que o executivo possa ter também os seus limites e o judiciário depois processar, julgar e aplicar essas legislações. Essa é a função típica, esta é uma função básica dos três poderes. Mas é claro que a democracia e o direito constitucional, com o passar do tempo, ele vai ganhando complexidade, né? As coisas não são tão básicas assim, onde a gente vê essas funções. Existem funções típicas, funções atípicas, existe uma série de funções institucionais que portanto, regem esses poderes. Agora, quando a gente analisa a nossa atualidade, a população que olha o Supremo Tribunal Federal, observa o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes entende que o Supremo é ativista. O Supremo Tribunal Federal ele estaria, portanto, ultrapassando o limite dos seus poderes e, portanto, atuando como um poder legislativo e, às vezes, o próprio poder executivo. Importante destacar aqui na nossa Constituição de 1988, como esse fenômeno desse constitucionalismo ocidental que eu falei no bloco anterior, a Constituição de 1988 ela estabelece que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ou seja, vamos pensar aqui num sentido de democracia atualmente, né? A gente falou aqui que a democracia ela necessita de uma pluralidade. Então, a democracia ela não é somente a vontade de uma maioria, como se imagina, né? Preciso, de certa forma, resguardar direitos de minorias. Então, existem grupos sociais que são vulneráveis e precisam dos seus direitos resguardados, porque senão a maioria pode esmagar essas minorias. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, enquanto um guardião da Constituição, analisar diversos casos e observar se existe de fato uma necessidade de proteção de algumas minorias ou a necessidade de resguardar a Constituição. Constituição que, como eu disse, traz uma série de direitos e garantias fundamentais. Então vamos lá. Quem cria a Constituição é uma Assembleia Constituinte que vai lá, promulga a Constituição em 5 de outubro de 1988. A Constituição tem lá marcada que cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Por isso a gente fala que o Supremo é o guardião da Constituição. Logo, o Supremo Tribunal Federal, com o passar dessa democracia, ele vai ganhando paulatinamente protagonismo nos debates políticos, que é o que a gente chama do fenômeno de judicialização da vida. A nossa vida, cada vez mais, é levada a ser discutida na esfera pública do Supremo Tribunal Federal. O que ocorre é que nós não estamos acostumados com esse protagonismo do judiciário. Se a gente pegar um período anterior, nós tínhamos um protagonismo do poder executivo, por exemplo, né? Como no caso da ditadura militar. O poder executivo, através dos generais, tinha um protagonismo muito grande. Pós-Constituição de 1988, nós vamos, aos poucos, dividindo este protagonismo. Ainda seguimos num protagonismo, por exemplo, do Executivo, e aí a gente pode pensar no momento Collor, depois vem um protagonismo do Congresso Nacional, no momento em que a gente tem um impeachment do Collor,
Itamar, nosso conterrâneo, e aí vem Fernando Henrique Cardoso, Lula, enfim, há um protagonismo do executivo, mas ele começa a dividir esse protagonismo com outros poderes. O legislativo vai ganhando atenção e o judiciário, principalmente, vai ganhando muito poder. Como nós não estamos acostumados e a nossa noção de democracia é muita ideia da maioria do voto, a gente estranha, porque os ministros do Supremo não são eleitos, porque os ministros do Supremo são indicados. Esse estranhamento é que faz com que nós tenhamos alguma desconfiança. Mas é importante destacar, isso não é só no Brasil que o Supremo tem esse protagonismo. O Judiciário, como guardião da Constituição, é uma perspectiva muito comum dos países ocidentais desse período do pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os conflitos que vão sendo gerados, em última instância, são judicializados e as cortes constitucionais é que analisam esses conflitos. Por isso que agora, se a gente pegar, por exemplo, no período da pandemia, a gente teve discussões importantes que passaram pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda bem que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, porque a gente não está diante de uma autoridade única do Poder Executivo que pode ditar as regras de como seria, por exemplo, a abordagem política nas questões de saúde pública. A gente teve a possibilidade de levar esse debate em uma outra esfera de discussão que não só o Executivo. Então, no caso, a importância da pergunta é entender que essa função do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, ela está prevista na Constituição. É preciso que, de alguma forma, nós aprendamos como que é esse funcionamento. É claro que sempre resta dúvida. Quando que o Poder Judiciário extrapola suas funções e acaba se tornando, de alguma forma, um poder moderador. Mas a gente ainda está aprendendo qual é o funcionamento dessa democracia contemporânea. É um assunto realmente assim que rende muitos temas. E eu tenho certeza que assim, é muito enriquecedor a gente entender mais sobre isso, entender mais sobre esses assuntos, sobre esses temas, porque é algo complexo, mas que deve ser uma informação que todo mundo deve ter, né? As pessoas devem entender o que é a democracia, a importância da democracia, como ela funciona, para a gente poder, a partir daí, né, tendo esse conhecimento, realmente cobrar quando deve ser cobrado, ficar atento quando deve ficar atento. E realmente, às vezes, né, como você falou, assim, né, esses estranhamentos que a gente tem, às vezes coisas que, né, que a população tem esse estranhamento porque acredita que algo está, às vezes, errado, que não está, algo que está certo, na verdade, está errado. Então, assim, eu acho que é um bate-papo muito valioso e que, assim, eu acho que renderia um programa inteiro só conversando sobre isso e, enfim, tenho certeza que o público de casa está saindo dessa conversa muito enriquecido. Então, a gente agradece a sua presença e essa, né, como seria, essa iluminação que você permitiu que a gente tivesse, porque eu mesma já estou saindo daqui sabendo muito mais que eu entrei. Eu que agradeço a oportunidade, Mariana, de estar aqui no Manhã Diversa para poder falar sobre esse tema que eu acho que realmente a gente precisa falar isso, os espaços públicos, os canais, é preciso falar sobre esse tema para que a gente possa se acostumar a entender melhor qual é o funcionamento da democracia e de um Estado democrático, um Estado constitucional de direito. Então, eu agradeço o convite de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. E se você aí de casa tem alguma sugestão para nossas entrevistas aqui no estúdio ou para alguma reportagem, é muito fácil, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela para você. É isso aí, Roberta. E depois do intervalo tem receita no Bora Rangar. O chefe Arthur Veloso vai ensinar a fazer abobrinha recheada. Não vai perder.